Bom dia, eu sou a Raquel da Arteira, estou aqui para ensinar para vocês peças de gesso e de MDF que vendem todos os dias. São segredinhos que nós aprendemos durante o nosso tempo de caminhada na pintura. Já fazem mais de 20 anos que nós trabalhamos com isso, sempre com muita alegria e sempre buscando coisas novas. Bom dia! Então, hoje nós vamos trabalhar algumas possibilidades que eu vejo que as pessoas têm dificuldades em escolher cores para as peças e saber o que fica bom e o que você pode fazer. Então, eu vou fazer um porta-chaves, que eu já falei que a gente vende muito aqui na loja. Então, eu vou fazer um porta-chaves com várias técnicas que você pode depois usar em outras coisas. Hoje eu vou usar os tons de verde, para vocês verem que essa possibilidade de usar um tom só, eu vou usar alguns tons de verde e um pouquinho de marrom. Então, eu vou baixar aqui. Para vocês verem. Eu ia adiantar aqui um pouquinho, mas eu resolvi deixar para nós fazermos juntas. Porque não adianta, às vezes, um pequeno detalhe que a pessoa vai ver a diferença. Eu já passei uma base palha aqui. E agora eu fiz uma borda aqui embaixo de 3,5 cm. Então, eu vou botar uma fita aqui. Só tirar aqui que meu gato tá roubando lá. Para acelerar o processo, eu vou usar uma fita crepe aqui na divisa, onde eu marquei. Sempre que eu uso a fita crepe, eu passo a borracha bem aqui na bordinha, pra tinta não entrar e não ficar borradinho, tá? Eu vou usar aqui, bom dia, eu vou usar vários tons de verde, eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou usando, tá? Eu não enxergo aqui os comentários, mas podem ir falando aí, que depois a gente responde. Então, assim, às vezes as pessoas pegam uma pecinha como essa, e como ela é uma peça simples, pensa, eu só vou colar aqui alguma coisinha e deu. Eu acho que eu gosto de fazer essas peças aqui como uma peça piloto. Porque depois que a gente faz a primeira, a gente tem várias ideias e principalmente nas peças de cozinha, depois a gente pode montar um kit todo no mesmo tema. Eu vou usar aqui os tons de verde, mas eu quero que vocês pensem que depois vocês podem somente trocar as cores e fazer um trabalho completamente diferente. Eu vou usar o verde porque eu vou usar um stencil de folhas
Mas eu vou usar antes do stencil, eu vou fazer mais duas coisas. Caíram. Eu já fiz esses tempos uma peça assim, mas era com papel de scrap. Esse vai ser pintado. Ó, se às vezes a gente insiste em pintar quando não tá bem seco, quando você passa o pincel começa a sair a tinta de baixo. Então não adianta, agora eu vou secar bem sequinho. Porque daí a tela seca mais rápido. Ele fecha mais rápido, inclusive, não é? Seca. Ó, agora já tá bem bom. Vou secar. Bom dia para as pessoas que estão chegando. Ontem a nossa live foi ótima, a gente se divertiu bastante. Não sei se vocês estavam lá. A Leti às vezes parece quietinha, mas ela é terrível. Vocês viram? Vou começar a vender ingressos para quem quiser vir aqui participar na nossa live. Sempre a diversão garantida. Eu sempre penso, quando eu vou fazer isso aqui, eu olho e penso, agora está pronto. Daí eu passo mais uma mão para garantir. A gente não precisa trabalhar sempre com o simples, mesmo que a peça seja pequena. A gente sempre pode dar uma incrementada. Então, agora eu vou tirar aqui a nossa fita e eu vou trabalhar agora com o verde musgo. Eu vou fazer uma pintura aguadinha, meio aquareladinha aqui nessa parte, em cima desse fundo palha. Eu quero dar mais uma corzinha no nosso fundo, mas eu não vou fechar. Para depois a gente trabalhar em cima ainda com o stencil. Então, eu vou botar a minha tinta aqui. Vou fazer um aguadinho. Tiro o excesso aqui no papel. É só para dar uma tonalizada no nosso fundo.
pinceladas inteiras. Tá? Ficou bem aguadinho assim, é isso, esse é o efeito que eu queria. Ontem eu falei sobre as diversas formas que a gente pode usar os xadrez e os listrados. Eu bato muito nisso, porque eu gosto de não depender muito de outros materiais. Eu gosto de com uma peça, tinta e pincel, fazer uma peça completa. Os stencils são baratos, duráveis, então eu sempre digo para minhas alunas que vale a pena ter vários tipos. Agora eu tô apaixonada por esse aqui de tags, hoje eu vou usar com vocês, para vocês verem o quanta coisa a gente pode fazer. Então, assim, essa pintura é praticamente só com os tons de verde, mas depois eu vou usar um pouquinho de marrom. Então, aqui tem o tom, esse do verde que eu fiz a borda aqui, e o tom mais escuro dele, que é o verde quilt. Esse verde é bem escuro, ele corresponde, se fosse numa comparação, quando eu falo sempre do nosso degradê, seria como se fosse o raw ambert e o chocolate, seria o verde quilt e o verde Ana Lúcia. Todas as cores têm esse nível de pigmentação. Então, você sempre tem que ter, eu sempre digo para ter mais ou menos uns 3 tons. Se puder ter mais, assim, um degradê, você trabalha bem fácil. Então, agora eu vou fazer o nosso stencil. Deixa eu achar um pincel bom aqui. Acho que a Leite escondeu ontem de noite. Então, eu vou fazer com o verde musgo. Eu vou usar os 3 tons de verde. O musgo, o Ana Lúcia e o quilt, que é o meu degradê que eu escolhi para trabalhar aqui. Ó. Tá? Essas cores combinam perfeitamente. Então, assim, essa cor média eu usei aqui na bordinha e a cor clara eu fiz com esse aqui, essa parte de cima. Fiz só um aquarelado, agora eu vou fazer o stencil. Para fazer o stencil, a gente sempre usa o pituá seco, sem água, nada, para não entrar para dentro do stencil e ficar todo borradinho, que dá aquele efeito horroroso. Ah, esqueci de uma coisa, desculpa, volta. Isso vai ser depois, porque antes, eu quero fazer antes disso um listrado. Antes do stencil, você pode trabalhar a peça com xadrez, com listrado, com uma pátina, porque eu não gosto, assim, de colocar o stencil puro em cima da peça. Então, eu vou fazer aqui um fundinho pra ele. Você pode pensar que vai ficar carregado, mas não vai, porque nós vamos fazer uma coisa bem delicada, bem suave aqui embaixo. Ontem eu falei que a gente pode variar no tamanho dos pincéis quando a gente vai fazer o xadrez e os listrados. Então, eu vou usar esse pincel mais largo e depois eu vou usar um fininho. Esse mais largo é número 14 e o pequenininho é número 4. Então, eu vou fazer
Como mais largo, eu vou usar o verde musgo, que é o mesmo tom que eu fiz aqui, esse aquarelado. Então, eu vou fazer aqui o meu aguadinho, tiro o excesso, e eu vou fazer, se vocês ainda não assistiram, não acompanharam, assim, eu não uso o risco para fazer em cima do risco, eu uso o risco para me guiar. Então, eu usei aqui a largura da régua, às vezes eu vou fazendo, parece que vocês já estão sempre aqui comigo, que vocês já sabem as etapas. Mas então, eu marquei, e agora eu vou fazer aqui, bem no meio, eu vou fazer a minha listra. Eu uso o risquinho para me guiar. Dá para fazer estampas lindas nos fundos das peças. Eu gosto sempre de fazer assim suave, para não competir com o que eu vou botar em cima depois. Mesmo que seja um papel, vai ficar delicado, porque vai ser um fundo como se fosse um estampado. Eu tô fazendo aqui um listrado, poderia ser um xadrez, poderia ser um floralzinho. Ó, eu fiz uma listra entre cada dos riscos que eu tenho aqui. Agora eu vou deixar esse pincel de lado e eu vou pegar o meu pincel número 4. Antes eu vou secar aqui. E esse espacinho que sobrou aqui entre a minha listra e o meu risco, eu vou fazer mais um listradinho com o pincel mais fino, com o nosso verde médio, que é o verde Ana Lúcia. Eu tô usando só os tons que eu já usei aqui. Aguadinho, que esse aqui é uma cor mais forte. Então, eu vou fazer um de cada lado. E depois a gente ainda harmoniza tudo com a sombra. Eu fiz esse aquareladinho no fundo. Ele é bem suave, mas olha agora como dá a diferença. Puxa, encosta e puxa. Vamos sair do básico. Às vezes eu vejo que todo mundo faz tudo igual. Busque opções. Eu gosto de olhar os tecidos xadrez e listrados para ver as combinações de cores. Os papéis de scrap também. Agora eu vou fazer... Ali no cantinho ainda coube mais um. É uma estampinha bem bonitinha que fica. E agora eu vou colocar um pouquinho do chocolate, que depois eu vou inserir ele nas folhas também. O chocolate, esse marrom aqui. E eu vou usar o 2 zeros da Condor. Ontem eu tava usando os da Keramic. Os da Keramic são um pouquinho mais curtos.
Esse aqui é um pincel bom também que eu gosto. Só que esses pincéis a gente nunca pode esquecer que se deixar de molho dentro da água ele estraga. E se deixar ele sujo de tinta estraga também. Então, bem de leve. Se eu quisesse, eu poderia apagar esse risquinho, mas eu vou usar o risquinho para fazer esse filete em cima. Então, essa parte é opcional. Se quiser apagar ele, pode, mas eu acho que dá um charmezinho a mais. Daria para trabalhar ainda com mais... Fazer mais um filete aqui no meio, com outro tom. Isso tudo dá pra ir variando. Poderia fazer o xadrez com essa mesma base, daí a gente tem que fazer a mesma coisa ao contrário. Mas assim tá bom, eu não vou carregar muito. Porque agora eu vou fazer aqui o stencil. Como eu tava falando, isso é muito bom, muito prático. A gente economiza tempo, a gente não precisa estar usando tanto papel. Então, eu vou colocar ele aqui e eu vou fazer a base das minhas folhas com o verde médio, que é o mesmo verde que eu fiz aqui embaixo. Pego a tinta... Tiro bem o excesso no papel. Bate bem aqui na lajota pra a tinta entrar bem no pincel, pegar em todos os pelinhos. E tira. Quando o stencil tem um espaço maior, pode fazer assim, ó. Mas quando é tipo essas folhas que são pequenininhas, às vezes não pega direito em todas. Então, eu prefiro ir batendo. Sempre com pouca tinta. Mesmo que você tenha que fazer mais força, por isso... Tem stencils de todos os tipos. Ó, como tá ficando. Só que, por enquanto, eu tô fazendo só com uma cor. Então, eu vou fazer toda a base dele. Com esse verde. E depois, sem tirar o stencil daqui, eu já vou fazer a sombra nas minhas folhas. Eu vou dar uma secadinha. Espera aí. Vou botar aqui uma fita só para não sair do lugar. Recoloquei. Agora, eu vou pegar um pituá, outro, limpo, seco, e eu vou colocar o meu verdão bem escuro. E agora sim eu vou trabalhar com ele em movimentos circulares, porque eu vou fazer só uma sombrinha na minha folha.
já vai ficando diferente. Eu já vou mostrar mais de perto pra vocês. Eu vou fazer o verde escuro na parte externa das folhas, só pra dar um toquezinho. Já faz toda a diferença no trabalho. É a mesma coisa que é a peça sem sombra. Quando você só pinta e deixa ali, o stencil é a mesma coisa. Se você não dá uma trabalhadinha, ele fica bem simples. Mas se você só fizer assim uma sombrinha, ele já vai dar diferença. Então, agora eu vou pegar outro pincel e vou botar só um pouquinho de chocolate, que foi a mesma cor que eu fiz o filete. E agora eu vou usar esse marrom só um pouquinho aqui na parte central da folha. Esses tons de verde ficam lindos com marrom. Os meus gatos estão aqui loucos para participar da live. Vocês conseguem ver a sombra? Fora e dentro do chocolate? Agora eu vou terminar aqui. Vou botar mais uma folha. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Eu gosto dessa mais gordinha. Deixa eu ver. Essa aqui. Vou pegar meu primeiro pincel. Por isso que eu não sujei ele, porque agora eu vou usar de novo aqui. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês a diferença que fica só com uma cor e aqui com mais cores. Vou dar uma secadinha. Vou recolocar ele aqui. Agora, vou pegar o verde escuro. Dá mais uma secadinha. E agora, eu vou colocar mais um chocolate aqui no meio. Com outro pincel. Ó, se quer que apareça mais, você pode dar uma batidinha, em vez de fazer um movimento circular. Esse porta-chaves, a gente vende bastante, eu já disse. E agora eu vou usar aqui no meio um desses tagzinhos aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui. Não faz mal que pegue aqui em cima das nossas folhas. Só tenta centralizar bem. Pra ficar retinho. Eu não sou a pessoa mais... Eu vou botar uma fitinha aqui só pra isolar esse tag de baixo. E a gente não correr o risco de sujar a peça.
Vou botar embaixo e em cima, que daí eu pinto mais, com mais tranquilidade. Eu vou fazer o nosso tag da mesma cor da nossa faixa, que é o verde Ana Lúcia. Esse stencil de tags, eu adorei ele, porque eu posso ou fazer assim como eu estou fazendo, pintando, ou eu também tenho usado ele para recortar tags. Daí eu coloco ele em cima do papel, risco e recorto. Vou secar. Só ver se eu... Deixa eu ver se tem que botar minha fita um pouquinho. Um pouquinho mais pra baixo, que tava pegando bem na pontinha aqui do meu desenho. É só ir fazendo mais vezes que vai sumir essas folhas aqui de baixo. Às vezes a gente quer fazer uma coisa rápida, mas é que tudo que é bonito e trabalhoso não adianta, que demora um pouquinho. E eu não gosto de ensinar coisas que não são relevantes para minhas alunas. Eu gosto que a partir de uma técnica que eu ensine, ela consiga fazer várias outras. Nesse meinho aqui do tag, eu vou escrever mais tarde porta-chaves ou chaves, ou eu ainda vou pensar o que eu vou colocar. Outra coisa que me pedem bastante, que eu tenho que fazer, eu vou fazer uma pratinha de lavabo. Prontinho essa parte. Não pensem que acabou, porque agora nós temos que fazer as sombras. Eu vou fazer mais um pouquinho, vamos ver o que vai dar tempo. Eu vou fazer pelo menos a sombra principal aqui. Vou trocar o meu papel, que não pode estar encharcado. E vou pegar uma lajota limpa também. Assim, ó, eu vou fazer a sombra por fora do tag e depois eu vou fazer por dentro do tag também. Então, por fora do tag, eu vou usar o meu verde musgo. É só pra dar um acabamento perfeito nele, tá? Então, tira o excesso, põe a pontinha, espalha, espalha, encosta. Mesmo que seja uma cor clarinha, ele já vai dar um acabamento diferente aqui na nossa peça. Vai fazendo a voltinha. Vou lavar o pincel, porque tá acabando a tinta. Tira o excesso, põe a pontinha. Espalha, espalha, encosta.
já que eu estou com essa cor aqui, antes de secar, eu já vou fazer a sombra aqui. Que vai ser o mesmo tom, então eu já vou aproveitar e fazer aqui. Essa sombra aqui de baixo, eu vou fazer dos dois lados. Eu vou fazer primeiro aqui e depois eu vou fazer na parte de baixo. Sempre a sombra faz toda a diferença, porque ajuda, inclusive, a deixar um acabamento mais bonito nessas bordas. Que às vezes não fica... Ó, pode voltar. Pra não precisar ficar secando. Agora, eu vou fazer aqui na parte de cima. Mas eu vou dar uma secada, porque eu não sei se aqui tá bem seco. Quando for fazer na borda, sempre cuidar para a ponta do pincel não sair para fora, senão você não vai fazer sombra nenhuma, não vai pegar, tá? Sempre a pontinha você tem que cuidar para ficar dentro da peça. Hoje vamos demorar só mais um pouquinho, tá? Prometo que já vou acabar. Eu também tenho que abrir a loja. Mas é que eu gosto de ficar aqui com vocês. Só mais uma coisinha agora para finalizar. Eu vou fazer a sombra dentro do meu tag e vou fazer aqui, com o meu verde bem escuro. Então, quando você define bem as cores antes de começar o trabalho, fica bem fácil. Mesmo trabalho, eu poderia ter feito com tons de areia e marrom e bege, ia ficar bem bonito também. Qualquer cor, tons de azul. Mas com as folhas, eu acho que o verde ou o marrom fica melhor. Só vou recarregando. Quando você sente que o pincel tá com água ainda, você pode seguir. Só dar uma carregadinha ali na tinta. Eu trabalho bastante com a parte de pintura mesmo, porque eu acho que a gente não pode ficar só dependendo de papéis e de materiais. Assim fica bem mais fácil. Outro problema dos papéis é que às vezes você faz uma peça, vende e depois a pessoa quer algum complemento e às vezes a gente não consegue mais o papel. Agora eu vou fazer embaixo. Esperem só mais um pouquinho que tem mais uma coisa que eu vou fazer.
Só mais aqui dos dois ladinhos. E um último detalhe que eu vou ensinar aqui pra vocês. Quando eu quero dar uma suavizada numa estampa, para depois eu poder fazer outra coisa ainda, eu posso pegar o palha com outro pituá bem seco. Tira bem o excesso. E a gente pode dar uma iluminada. Em tudo. Quase não vai aparecer. Mas vai deixar a nossa peça bem suave. Mesmo que seja com cores mais fortes. Por cima de tudo. Na parte do estampado, claro. Gostaram? Depois aqui assim eu vou subir ainda com um pincelzinho menor, um pouquinho mais de palha. Dá uma sensaçãozinha assim de... como se fosse uma névoazinha. Deixa eu erguer aqui. Voltei. Gostaram, meninas? É uma coisinha bem simplesinha, bem fácil de fazer. Olha como o listradinho de baixo dá um charme para a peça. E depois o que finaliza é essa parte aqui para suavizar tudo, que é uma patinazinha bem de leve com o palha, tá? Dá para usar em cima de qualquer coisa que você fizer. Quando olhou, achou muito forte, fez a sombra e achou assim, ai, não gostei muito, pode fazer isso, tá? Mas sempre com pouca tinta, ó, bem de leve, quase não tem tinta, mas ele vai dando uma clareada na nossa peça. Aqui no tag você pode botar uma palavrinha, chaves, ou o que você preferir. Aqui vai os ganchinhos de metal e a borda eu vou fazer com verde escuro também. Tá bom, meninas? Muito obrigada pela companhia. Se quiserem compartilhar para as amigas artesãs verem também, fiquem à vontade. Eu fico muito feliz, já falei. E espero vocês... Hoje é a última aula da nossa semana, que a gente preparou para vocês com todo carinho. Quem não assistiu ainda pode assistir. É só se cadastrar no link que tem na nossa biografia. A gente fez com todo carinho e hoje tem uma coisa muito especial que nós vamos mostrar umas peças lindas. Então, se cadastrem, assistam e depois a gente conversa. Muito obrigado, até qualquer hora dessas. Semana que vem, provavelmente. Beijos!